Bom, vamos lá. Já entraram alguns outros inscritos. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Final de dia aí. A gente vai começar então falando aí sobre o assunto leis, regulamentações, compliance para a continuidade de negócio. Como o Daniel Wagner, o pessoal costuma dizer, não é um tema exaustivo. Vão ser apresentadas algumas informações aí e algumas dicas de como fazer, né, essa checagem de regulamentação e compliance, com foco em continuidade de negócio. E a gente vai começar, então, apresentando algumas informações sobre o BCI e sobre o capítulo, tá bom? Bom, o que é o BCI, né? O Business Continuity Institute é uma associação global de profissionais de continuidade de negócio, e resiliência, trabalham aí e tem a ideia de, participando dessa associação, trocar ideias, trocar melhores práticas, algumas figurinhas com relação ao expertise de cada um. É uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1994 e está presente no mundo todo. No Brasil, a gente tem um capítulo desde setembro do ano passado, formalizado, e a gente já fez alguns eventos online, por enquanto, disponíveis gratuitamente em língua portuguesa. Os primeiros eventos em língua portuguesa que o BCI realizou no Brasil, e esses eventos também influenciaram aí a abertura, né, e a criação do capítulo de Portugal. E volta e meia temos participantes de outros países aí com falantes de língua portuguesa. Bom, atualmente são mais de 9 mil membros em 120 países, mais de 3 mil organizações, então, empresas, setor privado, público e terceiros. A defesa, né, o objetivo do BCI é a excelência profissional em continuidade. O guia de boas práticas, como a gente vai apresentar mais para frente, ele traz os conceitos e termos, né, para uma padronização na carreira, né, no ambiente de continuidade de negócio, e a gente consiga falar uma mesma língua entre as diversas verticais de negócio. Tá? É uma empresa, é uma instituição que é certificadora, faz exames, treinamentos e diversos eventos diferentes aí sobre diversos assuntos relacionados à continuidade de negócio. Gestão de crises, recuperação de desastre, comunicações, uma série de outros tipos de eventos, né? Em setembro agora, a gente teve o BCI World, que foi um evento de 24 horas ininterruptas de diversas palestras presenciais, virtuais e híbridas que tratavam a respeito do assunto. Então, se vocês não puderam participar, lá no site do BCI tem algum material ainda disponível, gratuitamente para determinados níveis de certificação, de inscrição no BCI, e alguns outros aí gravados para membros mais efetivos, que são certificados, tá bom? Esse aí é o guia de melhores práticas, né? O nosso conhecido GPG, que é o Good Practices Guideline, né? O guia de melhores práticas. Esse é um guia de 2018, o atual, né? E ele tem descritos aí todas as práticas profissionais, os seus processos, suas funções, os seus objetivos, melhores práticas, técnicas, né? Algumas informações bem específicas voltadas para cada uma das práticas profissionais. Lembrando, a gente sempre apresenta esse material, né? É algo que começa a dar um norte em relação à senda de continuidade de negócio e as práticas e processos, né? A gente tem as práticas gerenciais, que são relacionados à política e programa de continuidade de negócio, e a integração aí, integrando, né, a ideia de integrar a continuidade de negócio nas demais áreas, atividades da companhia, né? A ideia é onde a gente faz processos relacionados a treinamento, awareness, né, conscientização e
envolvimento aí dos responsáveis pelas práticas na primeira linha, segunda linha e terceira linha também. Práticas técnicas são aquelas mais voltadas à continuidade, não só à gestão, né? Então, tem todas as análises, tanto análise de risco quanto análise de impacto dos negócios, alguns tipos de análise de impacto dos negócios, descritos quais são as ferramentas e processos para execução de cada uma delas, o design da solução, né, a elaboração das soluções e a implementação dessas soluções e elaboração dos planos e também a validação, né? Então, talvez a terminologia não seja a que a gente vê em outros standards, né? Semelhante ali, a gente consegue fazer um deparo à volta e meia, mas trata essas práticas técnicas, né? Tratam desses temas, né? As análises de impacto do negócio, os designs das soluções, a implementação da solução e a validação através de programas estruturados de exercício e outras técnicas para checar, garantir que esses controles e os ambientes, os planos, os procedimentos estejam válidos e efetivos, tá bom? Bom, aqui a gente fala sobre o título BCI. Como eu falei, foi instituído oficialmente pelo board do BCI em setembro de 2021. A gente tem aqui o novo chairman do capítulo, né? O Daniel, e o vice-chairman, né? O segundo aí na linha sucessória, que é o Wagner. A gente organizou o capítulo com pessoas voluntárias que têm certificação no BCI e têm interesse de investir algum tempo no aprimoramento dos conhecimentos e compartilhamento também das experiências e dessa informação para a gente ir aumentando essa conscientização no mercado como um todo, né? Não ficar restrito dentro de uma ou outra organização, mas tornar disponível cada vez mais materiais e acender aí a curiosidade, o interesse sobre o assunto no público geral, tá? Como é que funciona o capítulo? A gente elege, né, dentro do capítulo ali, a maioria das vezes é por aclamação, o chairman, e o vice vai se tornar o chairman no ano seguinte. Então, é uma nominata aí de um ano, que o vice eleito em um ano vai assumir no outro. Então, a gente já tem a cadeia sucessória aí para alguns anos, né, com esse pessoal que está participando. Claro, sempre há possibilidade aí de mudança nessa realização, não é algo fixo, rígido, mas é algo que foi combinado e acordado entre todos os membros em consenso, tá bom? Sempre temos espaço para mais participantes, a gente precisa de ajuda. É um capítulo novo, está se estruturando ainda, um ano, perto dos diversos capítulos que existem no Reino Unido, nos Estados Unidos e outros países, que são super estruturados, tem centenas, né, de profissionais participando. Então, é uma oportunidade grande de fazer história e de estruturar bastante esse capítulo nas diversas regiões que a gente tem. Começar cada vez mais a fazer eventos presenciais agora, né, com o fim da pandemia, e outros modelos de eventos, tá bom? Então, aqui a gente fala do Daniel. Daniel, quer se apresentar ou você quer que eu passe o seu currículo? O que você acha melhor? Eu posso falar aqui um minutinho rapidinho. Como você comentou, né, Cleiton, eu estou assumindo aí esse ano, né, de setembro de 22 a setembro de 23, né, como o chairman do Brasil Chapter. Pegando o gancho aqui, né, até dando o crédito ao Cleiton aqui, pessoal. Ele foi o primeiro presidente, né, do Chapter Brasil, e graças ao trabalho dele, a insistência dele junto, né, ao pessoal, inclusive da Inglaterra, do BCI Inglaterra, a gente conseguiu montar, né, esse capítulo no Brasil. Eu estava como vice dele o ano passado, como ele comentou, né, estou assumindo esse ano como presidente. A gente fez uma votação para o vice, que o Wagner acabou pegando esse papel. Então, praticamente, aí a pessoa fica num total de 2 anos aí na gestão, né, desse chapter no Brasil.
Eu sou um profissional sou membro do BCI desde 2013, então estou indo para 10 anos, mas já atuo na área de continuidade de negócio, gestão de crise há mais de 20 anos. Tá? Já atuei em vários tipos de setores, desde financeiro, telecom, serviços, já prestei serviços para empresas de todos os segmentos possíveis, então a ideia, né, com esse currículo, trazer um pouco aí de experiência aí de mercado aí para vocês. Legal. Obrigado, Daniel. Acho que o Wagner pode se apresentar também, né? O que você acha, Wagner? Muito Fala um bem, pouco sobre faço isso você. então. Inicialmente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Não é a primeira vez, me sinto honrado de estar participando novamente de essas oportunidades em que podemos transmitir um pouco mais do nosso conhecimento e experiência, né? Como o próprio Daniel colocou, né, também tenho uma experiência em mais de 20 anos somente na gestão da continuidade de negócios, né? A gestão de crise é um pouco mais recente e gestão de riscos também. Na verdade, eu fui contaminado, né, pela continuidade de negócios com o advento do bug do milênio. Então, foi o meu primeiro plano de continuidade, foi quando nós construímos. Acredito que o Daniel também deve ter participado desse esforço, desse evento, né? E de lá para cá a gente vem trabalhando com esse tipo de segmento. Eu venho atuando nesses últimos 20 anos, né, como consultor independente. Então, isso faz com que tanto eu quanto o Daniel e também o Cleiton, que pela experiência que ele traz de organizações, né, nós podemos, ou melhor, tivemos oportunidade de trabalhar nos diferentes segmentos da economia, né? Como o Daniel colocou, finanças, obras de infraestrutura, né, engenharia, gás, petróleo, energia elétrica. Então, para cada segmento, você encontra, né, diferentes formas de você construir o plano de continuidade, que, na verdade, no final, tornam-se semelhantes a todos os outros. Obrigado pela oportunidade novamente. Volto contigo, Cleiton. Perfeito. Obrigado, Wagner. Vamos lá, então. Aqui eu acho que sentados os palestrantes aí, tendo a acreditar que a gente vai começar já a falar sobre o conteúdo, e aí coloco à disposição de vocês aí para iniciar as apresentações e abrindo já a oportunidade para todos os inscritos aí que estão participando do webinar agora, de enviarem perguntas pela ferramenta. Elas vão ser lidas aqui em tempo oportuno no final do evento. A gente vai compartilhar algumas delas, se der tempo, né, para a gente responder. Tá bom? Fiquem à vontade aí para perguntar, participar. A gente gosta bastante de tê-los aqui participando com a gente. O pessoal todo do grupo GCN Brasil e outros aí que estão sempre cativos aí nos nossos eventos. Obrigado pela participação. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar então sobre leis, regulamentações e compliance para a continuidade de negócio. Perfeito, Cleiton. Mais uma vez, obrigado aí pela introdução. Obrigado a todos aí pela presença. Mais uma vez, um prazer aqui estar com vocês nesse final de tarde, início de noite aí, para estar falando sobre esse tema, né? Esse tema aqui, na verdade, como o Cleiton falou, né, a gente tem um grupo no WhatsApp lá, o GCN, e trocando, né, muitas mensagens, a gente gosta de fazer algumas pesquisazinhas ali, né, alguns surveys ali com o pessoal, e esse é um dos temas que surgiu, né, sobre a questão, né, de leis, regulamentações. A gente vê muito isso no mercado hoje, né? Então a ideia foi trazer esse conteúdo para vocês, mas lógico com um âmbito dentro de continuidade de negócio, né? Não leis em geral. Mas antes até mesmo da gente começar, só um disclaimerzinho aqui bem rápido, tá? Só quero deixar bem claro que nem eu, nem o Wagner que está aqui, né, fazendo a apresentação, o Cleiton também, né, como moderador, ele vai inclusive fazer alguns comentários durante tá aberto a fazer comentários aí durante a palestra. Nenhum de nós somos advogados, juristas, tá? Então não é assim, nossa, o Daniel vai entrar ali termos técnicos de advogado com juiz, nada disso, tá? Então aqui é realmente trazer
o que a gente, como profissional de continuidade de negócio, como o Wagner mesmo comentou, né, ele vem de consultoria, eu também atuo em consultoria, a gente está vendo no mercado as dificuldades das empresas e principalmente a dificuldade dos profissionais para tratar desse tema. Então, como objetivo, né, principal aqui desse webinar nosso de hoje, é realmente realizar a conscientização dos profissionais de continuidade de negócio referente ao tema, né, de leis, regulamentações e principalmente o compliance também. Né? O compliance é um termo que a gente utiliza muito no nosso mercado, que justamente, né, uma vez que você implementa, né, os controles referentes às leis e regulamentações, como que eu vou garantir que isso está sendo mantido. Então, o foco é a gente falar disso no âmbito de continuidade de negócio, né? Também apresentar para vocês aqui, de uma forma macro, quais são as principais leis, algumas leis e regulamentações vigentes hoje no Brasil. Como falei, a gente não vai entrar no detalhe de cada um, artigo por artigo, inciso por inciso, nada disso, mas a gente já vai dar uma visão para vocês de como está o mercado hoje, brasileiro, né, exclusivamente Brasil. A questão do porquê, né, está acontecendo isso, por que a gente está vendo essa alta demanda por regulamentações, leis, né, em cima de vários temas e continuidade de negócio, um que está começando a surgir agora com força no Brasil. E, por fim, né, apresentar para vocês um modelo prático de como vocês, dentro de casa, né, dentro das suas empresas, ou se você é um consultor independente, como que você consegue fazer uma pesquisa e fazer uma análise adequada em cima dessas leis e regulamentações para que você possa ter fundamentos de, vamos dizer assim, defender isso perante a um cliente, perante a alta direção da sua empresa. Então, a gente montou um modelinho aqui que, na prática, aí já tanto eu quanto o Wagner já utilizamos bastante e tem dado certo, tá? Então, essa aí seria o nosso roteirozinho de hoje. E no final, né, como o Cleiton comentou, vamos reservar um espaço para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade aí para colocarem aí no formulário as suas perguntas ao longo do webinar. Wagner. Muito bem. Nós, para podermos apresentar esse assunto, né, nós fomos buscar, então, com relação às definições e conceitos das diversas, podemos dizer, leis que permeiam todo o mercado do qual nós somos afetados de forma direta ou indiretamente. Então, o objetivo que nós buscamos em colocar este slide, né, com relação seria uma breve apresentação das definições e conceitos de cada uma delas, né? Como o próprio Daniel colocou, nós não temos a intenção de discutir cada uma delas, né, ou de passar a definição de cada uma delas, nem mesmo esgotar o assunto sobre essas definições e conceitos, né? Mas o que a gente pode estar colocando é que a função das leis e regulamentações, instruções normativas, elas têm como objetivo de controlar o comportamento de ações de indivíduos, de empresas, né, de acordo com os princípios que são exigidos pela sociedade, né, e que isso acaba constituindo deveres e direitos ou individuais ou da própria comunidade ou da coletividade, né? Certo? Então, nós temos dentro desse quadro as leis que são emanadas pela Constituição, né? As leis complementares, as leis ordinárias, delegadas e até mesmo decretos legislativos. Então, isso daqui, vocês já podem perceber que o nosso mercado, aqueles que nós atuamos como profissional de gestão de continuidade de negócios, nós somos afetados por toda e qualquer lei que é publicada, que é emanada dos seus respectivos poderes, né? Próximo slide, Daniel. Então, ele não termina aí, não. Nós ainda temos as portarias, né? E também aquelas normas ou outra documentação de compliance, né? Isso nós temos, somos afetados diretamente pela legislação brasileira,
né? Agora, pensem numa organização que ela tem como matriz, né, lá no exterior. E muitas vezes, né, a matriz exige que a unidade aqui no Brasil siga algum tipo de legislação também do exterior, principalmente a parte de compliance. Uma delas, Sarbanes-Oxley, né, que o nosso mercado financeiro segue e nem por isso é uma prática adotada dentro do Brasil, né? Pode seguir o próximo, Daniel. Então, aqui nós estamos tentando demonstrar quais seriam os motivadores, né, ou a motivação de investimentos por parte das organizações, das empresas, da qual nós somos representantes ou colaboradores, para que nós possamos atender a esses requisitos, né? Nós podemos ser afetados pela Constituição, né? Alguma norma, algo que seja lá constante na Constituição, que depois ela é regulamentada por leis ordinárias. Seguindo, ainda podemos ter as resoluções normativas ou as instruções normativas, que, no caso, vêm por órgãos que estão regulamentando os mercados, né? Aquelas empresas que estão sujeitos ao mercado regulamentado, né? Certo? Mas aqui nós buscamos colocar muito mais a hierarquia. À medida que essa hierarquia é apresentada, nós somos afetados de forma direta ou indireta, até mesmo com relação às melhores práticas, né? Aonde aqui eu queria até fazer um comentário, né, que muitas das melhores práticas ela acaba pedindo ou recomendando às organizações que tenha um plano de continuidade de negócios. Mas, na verdade, ele fala o que você deve fazer. Faça um plano, construa um plano, implemente um plano de continuidade de negócios. Mas, na verdade, ele não está trazendo como você deve fazer o plano de continuidade de negócios. Então, nós somos afetados por todas essas leis e regulamentações. E nós, então, temos que olhar a cada uma delas, de que forma ela atinge a nossa regulamentação. Eu volto para você, Daniel. Perfeito, Wagner, obrigado. Bem, pessoal, aqui, né, a gente colocou para vocês alguns exemplos, né, de leis e regulamentações que estão hoje vigentes no Brasil, que de uma certa forma, direta ou indireta, entra as questões de continuidade de negócio, tá? Aí fica em mente, tá, essa questão que eu comentei, né, direto e indireto, porque lá na frente, quando a gente for falar sobre como realizar uma análise, como chegar nesses números, né? Nossa, Daniel, como que eu cheguei, como que você chega nesse, que a lei número tal, tal, tal envolve a gente? Como que eu sei qual resolução que envolve continuidade de negócio? Lá para frente a gente vai mostrar isso, tá? Então, aqui são só alguns exemplos, né, de algumas leis federais e decretos, né, do governo, alguns órgãos reguladores, que também fazem parte do governo de uma forma até indireta em alguns casos, mas aqui no caso dos órgãos reguladores, o que a gente colocou? Os que a gente já viu que hoje possuem algum normativo interno, alguma resolução circular, né? Como eu falei, não sou jurista, claro, então não sei exatamente os termos que se usam, mas algum documento oficial que trata de continuidade de negócio. Então, a SUSEP, então, por exemplo, ela tem, né, a circular 638, que é uma circular que, apesar de ser uma circular relacionada à segurança da informação, ela envolve o tema de continuidade de negócio. O Banco Central tem uma série de resoluções, né, que tratam desde risco operacional, risco de liquidez, risco de mercado, que de forma indireta entram também nesse aspecto. Mais para frente a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Então, para você conseguir atender tanto no âmbito do governo federal quanto das próprias
dos próprios órgãos reguladores, você, como o Wagner falou, né, eles definem o que você precisa fazer. O como sempre vai cair para, né, 90% dos casos, para as boas práticas de mercado. Então, no caso aí de continuidade de negócio, a gente tem aí o próprio BCI, né, como o Clayton mostrou, o Good Practice Guidelines 2018, que é o que está em vigor hoje, né, como boas práticas de continuidade de negócio. Dá para sair agora, se eu não me engano, em 2023, a nova versão. Temos a própria ISO 22301 como exemplo. A própria ABNT tem uma série de normas, né, que muitas pessoas acham que a ABNT ela simplesmente pega o que a ISO faz e traduz para o português. Não, mas ela tem algumas específicas também. Então, todos esses frameworks de mercado, tem o NIST também, tem vários outros, vocês podem utilizar como bases de boas práticas para estar atendendo isso. Tá? Eu coloquei aqui em vermelhinho esse decreto, tá, de 2018, só para um ponto de atenção. Eu não coloquei o nome dele aqui, mas vou falar qual é. É a Política Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica. Esse decreto ele está chamando a atenção, né, até pegando um gancho aqui, por que as leis federais são importantes. Quando você não tem uma regulamentação de um órgão regulador, muita gente fala que, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas como o Wagner mostrou no slide anterior, né, a gente tem a hierarquia. Então, se você não tem no nível normativo, no nível regulamentação de algum órgão regulador, você tem que atender a camada de cima. E esse decreto, a Política Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica, por que ela está chamando muita atenção? O governo federal brasileiro definiu que tudo que é definido por ele como infraestrutura crítica para o Brasil, você precisa implementar um certo nível de segurança e resiliência também. Então, entra a questão de continuidade de negócio, né? Você tem que manter essa infraestrutura crítica sempre operando. E a gente sabe que nada é 100%, então, num caso de falha, qual que é o melhor jeito de você tratar uma falha, né? Você tendo aí seus planos de continuidade para garantir um nível de serviço aceitável para o governo federal. Agora, o que o governo federal define como infraestrutura crítica? Bem, nada se cria hoje em dia, né? Mas a maioria das coisas se copia. Então, se você pegar até a Política Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica do governo americano, ela é muito parecida com a brasileira, no qual é estabelecido que, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro é considerado infraestrutura crítica. Portos, aeroportos, rodovias, né, infraestrutura em geral, é considerado infraestrutura crítica. Usinas hidrelétricas, de carvão, né, a rede de transmissão de energia elétrica do Brasil é considerado também. O sistema de saúde nacional, né, o atendimento à população em termos de saúde é considerado infraestrutura crítica para o funcionamento do Brasil. Então, o que está acontecendo com base nesse decreto? Muitos órgãos reguladores estão pegando isso, né, e estão adaptando essas diretrizes macro desse decreto para dentro das suas áreas, né? Então, por exemplo, a Anatel está criando, a ANS, a Enel, a ANEL, né, perdão, o Banco Central, ele já era um órgão muito vamos assim, presente em termos de regular a sua área, né? Tanto até por influência de fora do Brasil. Então, ele já tem bastante coisa, mas mesmo assim ele tem sempre evoluído com essa questão. Mas por que isso está acontecendo, né? Daniel. Oi. Daniel, eu gostaria de acrescentar algo no slide anterior, né, se você me permite. Claro. Você acabou comentando, e eu quero chamar a atenção aos participantes, eu vou sempre olhar se existe alguma norma, instrução normativa, algo que regule o mercado ou o segmento que eu estou trabalhando ou prestando serviço. Se eu não tenho, eu vou para algo que seja, digamos, superior, uma lei, um decreto, uma lei federal, né? Não tem. Então, eu não preciso fazer nada? Não é bem assim. Porque se eu não tenho uma lei federal, digamos assim, que regule o meu mercado,
né, diretamente, um decreto, né, ou alguma agência reguladora, eu quero lembrar que todas as empresas estão sujeitas ao Código Civil e Criminal. Então, você é responsável por tudo aquilo que a empresa faz ou deixa de fazer. Né? Podemos lembrar aí os acidentes recentes, Mariana, né? Até mesmo desastre aéreo, ou outros, né? No caso de enchente, alagamento. Né? Se você deixou de fazer algo, né? Você será responsabilizado. O que é que a primeira coisa que o Ministério Público pede? Você tem um plano de gerenciamento de crise, continuidade de negócios, você tinha um mapeamento de risco, você tinha uma análise de risco, ele vai pedir isso para a sua organização. Então, nós não estamos no atendimento à legislação, né? O segmento ou a gestão de continuidade de negócios, ele é um dos itens que são exigidos pela legislação. Né? É isso que eu queria acrescentar, o Daniel. Obrigado. Não, imagina, cara, perfeito, perfeita colocação. Aqui, né, a gente fala, né, mas por que o governo federal brasileiro, né, está começando a insistir nesse tema? Por que os governos fora do Brasil, né, também estão insistindo? Alguns, como eu já falei, né, os Estados Unidos já tem essa política, por exemplo, há muitos anos, mas está começando a ter uma demanda muito alta por regulamentações de modo geral. Olhando esse relatório, né, inclusive esse relatório é do BCI, ele é público, é só você entrar no site, tá, e fazer o download da cópia. É o Horizon Scan Report 2022, no qual ele tenta mapear o máximo possível, né, quais são os riscos que o mundo está vendo e até mesmo como que cada país está preparado em relação à resposta de incidente, à continuidade de negócio, gestão de crise, resiliência, tudo em relação a tratar, né, esses riscos de uma certa forma. Então, olhando para esse relatório de 2022, você pega aqui os top 10 riscos mapeados globalmente. Tá? O primeiro, né, que a gente fala aqui, né, que é vinculado à questão da Covid, né, que a gente tem as empresas, né, têm atuado, tem a questão de cyberataques, tem a questão aqui de falha em infraestrutura crítica, problemas de telecomunicações, novos ambientes de trabalho, por exemplo, remote working, né, ou como o brasileiro fala, home office. Então, com base nesses riscos, os próprios governos estão falando o quê? Pô, gente, a gente tem muito risco. E a gente tem que começar a o quê? Forçar, de uma certa forma, as empresas, organizações em geral, e até mesmo o próprio governo, a se preocupar com isso. Então, surgem as leis, regulamentações, né, em todos os níveis que a gente tem comentado até agora, né, no âmbito federal, órgão regulador, né, como o Wagner e eu tenho comentando. Então, isso daqui está sendo um grande motivação, são os riscos que estão surgindo a cada dia, né, novos riscos. Para você ter uma ideia, se você pegar esse relatório dos últimos 3 anos, cyberataque, gente, ele fica entre o primeiro e o segundo colocado. Sabe? Então, é uma coisa que está preocupando. Mesmo algo que há muito tempo já está sendo mostrado no mercado. Gente, é uma coisa crítica, tomem cuidado com esse risco, né? Está ali em evidência. Quantos casos a gente não vê? Parece que o pessoal realmente não está dando a devida importância para o tema. Então, cabe, né, os governos, né, e no caso aqui falando do governo brasileiro, falar, olha, gente, já que ninguém está levando muito a sério, vou começar a regulamentar mais e mais e mais esses temas. Né? Então, você vê aí regulamentações de continuidade, segurança, uma série de regulamentações estão surgindo no Brasil nos últimos 2 anos. Só para compartilhar, Dani, Diga. assim, esses riscos que a gente tem aí, né, eles volta e meia são mais de um, né? A gente já viu aí algumas notícias, se vocês procurarem aí os pesquisadores, algumas páginas tipo Google, enfim, sobre cyberataques em infraestrutura, por exemplo, infraestrutura crítica, você tem aí uma situação cruzada, né?
um cyberataque que impacta uma infraestrutura crítica. Não é simplesmente aquela infraestrutura contingência e a redundância física que precisa existir, mas também uma defesa forte das vulnerabilidades de redes e né, de todos os tipos aí de ataques possíveis, ransomware, DDoS, enfim, para evitar que essas infraestruturas críticas caem, por exemplo, né? Então, mesma coisa para IT e Telecom, né? Outros, a gente teve uma situação há pouco tempo aí de alguns hospitais sendo atacados, né? Um cyberataque que indisponibilizou uma rede, alguma infraestrutura crítica dentro de hospitais. Então, não é algo trivial, né? Pode impactar em mortes, pode ocasionar mortes, pode ocasionar letalidades aí reais na vida real, não só no ambiente virtual, né? E vão surgindo, Cleiton, muito boa colocação, e vão surgindo novos riscos, né, para os países em geral, né? Não é mais, não é aquela questão que a gente só vê em filme mais, né? Tem aqueles filmes lá, um deles é o Hacker, com aquele ator do Vingadores, do Thor, né, que invadem lá, o hacker invade a usina nuclear e começa a colocar o sistema em situação crítica. Isso a gente sabe que é possível acontecer? É possível, só que até devido a regulamentações de órgãos reguladores e até mesmo governos federais no mundo afora, eles estão, né, exigindo que essas infraestruturas que eles sabem que são críticas estão sendo tratadas num nível adequado, né, de segurança, resiliência em geral. Outro tema, né, que a gente vê é questão climática. Se você falasse há 20 anos atrás aqui no Brasil, 20 anos atrás, vamos voltar 20 anos, vai nevar, vai ter tempestade de neve no sul do Brasil. Ah, cara, você é louco. Jamais. Não vamos ter isso. País Furacão, tropical, né? Ciclones extratropicais, né? O que tiver nos últimos 2 anos, vira e mexe, tem nevasca, tem tempestade de neve no sul do Brasil que paralisa rodovias, até pegando até um ganchinho aqui rápido, mas vou dar um exemplo. O pneu que é fabricado nos automóveis do Brasil não são pneus adequados para dirigir na neve. Entendeu? Eles não aguentam temperaturas muito baixas. Então, você teve acidentes, você teve profissional que não conseguiu chegar no trabalho, era um profissional crítico, cadê o plano para uma situação dessa? Então, assim, esses riscos, não é porque esse risco só aconteceu nos Estados Unidos que não vai acontecer no Brasil. Pode acontecer aqui também. Então, realmente, ficar de olho, né, nesses relatórios, né? Eu recebo aqui uma série de relatórios do BCI referente a riscos, e a gente sempre tem que ficar atento como profissional de continuidade de negócio no que realmente está acontecendo, não só na nossa região, né, Brasil, América Latina, mas também olhar para o resto do mundo para já até pegar lições aprendidas com eles. Né? Muito comum isso aí no mercado de continuidade de negócio. Wagner. Muito bem. Eu queria só pedir licença também aos participantes, né, antes de entrarmos para comentar algumas legislações específicas, né, eu queria fazer aqui uma pequena introdução, né, com relação a isso, né. Todos nós, profissionais de continuidade de negócios, nós enfrentamos desafios diários, né, e um dos maiores desafios que nós, profissionais, enfrentamos é a elaboração da principal análise que vai nos servir como ferramenta, que é a análise de impacto nos negócios, mais conhecida como a nossa BIA. E também os nossos gestores acabam sempre olhando, né, para nós e achando olhando que a BIA é a própria tábua da salvação, né? E aí vem sempre a pergunta: o que eu tenho que proteger? Né? O que eu devo proteger? Né? E aí vem a próxima, né? Bom, mas se eu tenho que proteger, eu tenho que proteger do quê? Né? E depois, por que eu tenho que proteger? Então, nós temos sempre que responder essas perguntas. Só que essas perguntas, ou a BIA, né, na verdade, ela nem sempre ela vem acompanhada, né, ou ela é feita somente, né, com essas perguntas, embora existam níveis da BIA. Mas aquela que fornece o maior número de informações, né, ela é utilizada
para determinar quais são os requisitos de disponibilidade, de continuidade de negócios, né, que o processo exige ou deve ser atendido, né? E essa BIA acaba nos dando uma ampla compreensão dos possíveis impactos. Quando nós vamos falar, assim, bom, quando nós estamos falando de impacto, nós estamos vendo que alguma coisa nos objetivos de negócio da organização pode ocorrer. Por quê? Porque há um impacto, né? Quando nós estamos falando de risco, nós estamos falando do quê? Né? Nós estamos falando de sempre associado a um impacto. Então, o risco, quando ele não vem associado a um impacto, ele não pode ser classificado como risco, e sim como uma ameaça. E como é que você identifica isso? Pela própria ISO 31000, quando você tem uma ameaça, né, e você faz uma análise, você vai fazer a análise do risco. Quando você quantifica o impacto para esse risco, você passa a fazer, então, uma análise. E de onde vem esse impacto? Esse impacto ele vai ser obtido com maior granularidade, com maior propriedade, através da análise de risco. Então, nós recebemos o quê? Quais são as ameaças, quais são as probabilidades, né? E com base nos cenários que o risco acabou levantando, que todas as organizações têm sempre, né, uma análise do risco, nós, como profissionais de gestão da continuidade, nós estaríamos pegando essas informações e encaminhando para fazer a nossa análise de impacto ou a nossa BIA, certo? E isso faz com que o gerenciamento dos impactos, sejam eles corporativos, né, ou sejam eles operacionais, ou sejam de imagem, ou regulatórios, sejam eles melhor mensurados, acompanhados e também mitigados, e estes impactos sejam o quê? Reduzidos. Como? Né? Através do que nós estamos apresentando nas análises de impacto. Tá certo? E para isso, como é que nós vamos buscar? Né? Olha, todos os segmentos, né, quase sem exceção, têm legislação específica. Né? Neste caso, nós estamos dando um exemplo de que a área de energia, gás, óleo, né? Aqui nós estamos falando de energia elétrica, energia eólica, energia solar, são regulamentados, ou seja, por políticas de segurança, né? Até mesmo por políticas de resposta a incidentes, sejam eles cibernéticos ou até mesmo incidentes que possam envolver comunidades. Então, há uma regulação muito grande e muito forte, né? Principalmente de continuidade de negócios, porque existem muitos investidores. Você imagina uma fatura da COSIPA, por exemplo, de energia, se ela não puder ser entregue, não puder ser faturada, qual seria o impacto para a organização? E nem sempre a análise de risco é capaz de identificar essas situações, né? Da mesma forma, nós temos aqui na parte de baixo a Lei 12.334, que ela é específica para a política de segurança de barragens, né? Então, você veja, eu tenho uma que é para, vamos dizer, distribuição de energia elétrica, transmissão de energia elétrica ou de óleo, de gás, né? Por outro lado, eu tenho para geração de energia, né? Então, para todos esses segmentos, eu sempre terei o quê? Uma regulamentação que nós, profissionais de continuidade de negócios, temos que atender. Próximo slide, Daniel. Né? Outra regulação que a nossa empresa, da qual nós estamos prestando serviço ou atendendo, é com relação ao meio ambiente.
eu tenho que ter uma proteção ou um plano de recuperação de desastres ou de contenção, até mesmo de, digamos, de vazamento de qualquer tipo de material contaminante, ou de solo ou de rios. Isso faz parte de um plano de continuidade de negócios. Ah, vazou óleo, contaminou o solo, isso vai afetar a organização? Ah, pode dar uma multa. Além da multa, se você não comprovar para o órgão de meio ambiente que você tem ou tinha um plano, ele pode determinar que a sua empresa interrompa as operações. Simples assim. Tudo bem, você pode recorrer, mas quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo a sua organização vai perder com relação a isso? Né? No próximo aqui nós temos a legislação específica para empresa pública ou de economia mista. Isso, inclusive, é recente. Né? Para a economia mista, faz o quê? Questão de 2 anos que foi exigido das empresas de economia mista que tenha um plano de gestão de riscos. E que, para isso, tem que ter também um plano de gestão de continuidade. Então, quando nós chegamos numa empresa, nós temos que buscar qual é a regulação desse mercado. Né? Próximo slide. Novamente, economia mista ou empresa pública. Até pouco tempo atrás, olha só, 2017. E a partir daí, quando a lei é publicada, ela não passa a vigorar a partir do 1º ano. Vocês tiveram exemplo disso da LGPD. Ela foi publicada e só passou a vigorar 2 anos depois, no meio da pandemia. Né? Ou seja, aqui nós estamos falando de 2017. Se ela estava dando 12 meses para que as organizações, nesse caso aqui de empresa pública ou de economia mista, né, se adequasse a essa legislação, ela só está em vigor há 3 anos. Então, tem muitas empresas e organizações que ainda não se adequaram e correm o risco de enormidade. E nós temos que estar levando ao conhecimento da alta organização de que isso é um risco para a organização de afetar os negócios da organização, o objetivo de negócio da organização. Ah, mas de empresa pública, de prestar serviços públicos. Para nós, para mim, para você. Né? Ô, Wagner, posso aproveitar aqui? Entrou uma pergunta exatamente sobre esse ponto, perguntando o seguinte, o William Evaristo perguntou o seguinte: com a experiência de vocês, qual seria a melhor forma de utilizar essas leis, regulamentos e normativas circulares para engajar a alta administração a olhar para a continuidade de negócio dentro da empresa? Aquele velho ponto que a gente sempre comenta, né? Nada se faz sem alta administração. Como a gente sensibiliza esse pessoal? Muito bem, olha, hoje mesmo eu fui, vamos dizer assim, inquirido com relação a isso, né? Então, o que o diretor da organização nos pede, né? O que eu sou obrigado a fazer? A organização não vai fazer por causa da linda cor dos seus olhos profissional de continuidade de negócios. Tenha certeza disso, né? Então, nem sempre o gestor, né? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas eu vou antecipar um pouquinho, vou pedir desculpa ao Daniel, né? Tranquilo. Algumas organizações já estão preparadas ou já estão organizadas de forma... Tem uma área jurídica, né? Ou uma área que recebe informações de uma área jurídica que monitora essas leis. E ela vamos dizer assim, dizendo, dentro da legislação tal, ela está abordando o seu segmento de mercado. E aí a área jurídica, ou algumas áreas de compliance, outras que têm, né, áreas institucionais ou área regulatória, ela recebe essa legislação e passa a olhar essa legislação. Mas ela olha assim, o que eu sou obrigado a atender à legislação, no que, por exemplo, um documento, e nem sempre sobre um programa de gestão. Né? O que eu tenho que apresentar?
E aí, quando essa legislação chega, nós, profissionais, temos que nos debruçar sobre essa lei, como o Daniel vai mostrar para vocês em seguida, como é que nós vamos atender, porque o jurídico vai olhar e vai ver algumas questões de tecnologia, de segurança da informação, até mesmo de gestão de continuidade de negócios. E nem sempre ela vai interpretar que isso é uma obrigação e uma garantia para a organização, que o Ministério Público vai pedir esses planos de gestão. Eu vou chegar a um exemplo bem claro nisso, aí como na hora da gente falar sobre análise, mas até pegando um gancho aqui, o que eu posso falar também, né, para já até dar um spoiler. Como engajar a alta direção, né, em relação a estar junto, né, com você aí para atender nessas leis e regulamentações. Mostra onde dói, né, vamos dizer assim. Mostra para a alta gestão qual é o impacto real em cima de um não atendimento, um não cumprimento a uma regulamentação ou uma lei, né? Aí eu vou até mostrar aí mais para frente e vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo de como realmente conseguir fazer isso. Muito bem. Um outro exemplo, né, de legislação, só volta um pouquinho, Daniel, por favor. Perdão. Eu queria comentar, porque uma lei recente é a lei do call center, é a 11.034, né, 11.034. Né? Mas ela atinge, ou por que é importante para a organização quando fala de continuidade de negócios? É muito simples. Quando você olha, vamos dizer, dependendo do setor que olha, eu tenho que atender o meu cliente em até 1 minuto. E tem outras exigências dentro, abandono, né? E outros detalhes dentro dessa própria lei, né? Que ela é vista, olha, se eu não cumprir, eu pago multas. Então, como é que eu vou cumprir? Com continuidade de negócios, com recuperação de desastres, com contingências, com alternativas, estratégias, tudo que é oferecido pelo programa de gestão de continuidade de negócios. Então, uma lei recente, 5 de abril de 22. Agora, né? Será que nós que estamos olhando para esse segmento de mercado, já observamos quais foram as alterações, meu plano atende, né? E como é que eu faço isso? Nós vamos mostrar a seguir para vocês. Próximo slide. Aqui nós temos uma legislação, né, que, na verdade, ele é o quê? Ele é um código. Né? Ele, na verdade, ele não é bem uma legislação específica, ele não é mas ele trata esse código de autorregulação dentro da atividade de private banking. Né? E ele aqui ele é específico, inclusive eu deixei por último, porque dentro dos seus incisos e capítulos que lá o Daniel vai mostrar para vocês, certo? Ele traz algo específico que é, né, um plano de continuidade de negócios. Tem que ter. Tem que ter o quê? Certo? Tem que ter evidência de que você fez o quê? Teste, que você fez treinamento. Você tem que mostrar essas evidências para quem? Ou para o órgão regulador, fiscalizador, e é dessa forma que você mostra que você tem. Não adianta você mostrar uma política, eu tenho uma política. O auditor ou o Ministério Público vai pedir assim para você, me dá o relatório do seu último exercício, me dá o relatório do seu treinamento. E você tem que ter isso dentro da sua organização. Né? Então, só quero concluir que muitas das normas ou regulamentação, às vezes, eles não fazem, ou elas não fazem menção ou referência diretamente como plano de contingência, plano de continuidade, né? Plano de recuperação de desastres. Ele não fala, ele traz algumas outras coisas. Você tem que ter um plano de ação de emergência. Você tem que atender o seu cliente em 1 minuto. Você não pode ter um número maior de abandonos.
certo? Então, ele traz isso de uma forma, desculpa, de uma forma que ela está subentendida que o que você deve fazer e não como você deve fazer, tá? E isso vai fazer com que, ou seja, o Daniel, né, o meu parceiro, vai acabar demonstrando para vocês. É com você, Daniel. Obrigado. Opa, valeu, Wagner. Bem, gente, como o Wagner falou, né? Em outras palavras, não é simplesmente você chegar no Google e falar: Google, qual é a lei que eu tenho que seguir para a continuidade de negócio para o setor automobilístico? Tudo bem, o Google o pessoal fala que é o melhor amigo do homem depois do cachorro, né? O Google tem as informações? Tem tudo o que você precisa. O Google, até, olhando alguns anos atrás, Yahoo, né? Para os mais velhos, busca, tinha outros aí que a gente tinha no Brasil também, mas... Alta Vista. Alta Vista, nossa, essa realmente é antiga. A gente demonstra a idade, né? Demonstra a idade, exatamente, mas tem que lembrar também o seguinte, novas tecnologias, de repente a Alexa pode ajudar aí no mapeamento das regulamentações. Sim, exatamente, mas a grande questão é como que eu chego nisso? Pô, o Wagner apresentou aqui um monte de exemplos de leis, né? A gente colocou aqui não exaustivo, porque a gente sabe que tem muito mais que isso. Daniel, como que eu faço uma pesquisa? Como que eu chego no que realmente eu sei que que eu preciso analisar para atender o meu segmento? E é justamente esse um dos maiores desafios que tem, né? Então, assim, eu peguei essa imagem aqui, né, na internet que geralmente quando você coloca algum termo, segurança da informação ou business continuity, né, no nosso caso aqui, né, continuidade de negócio, ele mostra um monte de outras palavras, né, que estão vinculadas de uma certa forma a esse termo que você fez a pesquisa no Google, né? Tudo bem, isso aqui é só uma imagem, mas dá a ideia por trás disso. Então, como o Wagner comentou, não adianta você simplesmente colocar lá qual é a lei que eu tenho que atender para a continuidade de negócio. Em primeiro lugar, você tem que entender, como a gente falou desde o início, não são só leis. Tem o termo lei, decreto, regulamentação, normativo, circular, portaria, tem uma série de termos. Outra coisa que você precisa entender, né, para classificar o tipo de informação que você vai buscar, é qual é o órgão regulador que atende o meu segmento de mercado. Eu não tenho um órgão regulador, como a gente falou lá atrás. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um nível para cima. Lei federal, né, uma lei estadual, que seja, alguma coisa do gênero. Aí outra coisa que o pessoal fala, mas, putz, Daniel, eu vou ter que fazer todo esse tipo de pesquisa. Sim e não. Em muitos casos, quando a gente fala de uma empresa grande, uma empresa estruturada, a responsabilidade, como a gente mencionou, de quem é? É da área responsável por regulamentações da sua empresa. Então, por exemplo, dentro de um banco, né, a gente tem lá uma área que cuida especificamente de leis e regulamentações. Então, eles fazem essas pesquisas já e entregam, falam, área de segurança, surgiu essa nova lei, o resolução, pessoal de continuidade de negócio, surgiu essa. Então, já fazem esse mapeamento. Mas isso é comum onde? Empresas grandes, empresas estruturadas, né? Então, e você que trabalha nessa empresa de menor porte, onde o cara de TI, né, o gerente de TI segura o chapéu de gerente de TI, gerente de infraestrutura física, segurança patrimonial, segurança da informação e continuidade de negócio. Ou seja... E cyber também. Cyber security. Aí você vai procurar o seu departamento jurídico. O que é o departamento jurídico da sua empresa? É um ou dois advogados ali que vão atender coisas pontuais. Ou seja, você não tem alguém. Então, a ideia aqui também, gente, é mostrar para vocês, né, quais são os mecanismos que, como eu falei, né, isso aqui utilizado na prática. Eu já utilizei muito, o Wagner já utilizou muito, o próprio Cleiton, o pessoal aqui, né, do PCI utiliza vamos dizer assim, esse processo aqui para conseguir tentar mapear o máximo possível. É 100% de garantia? Não existe 100% de garantia para nada. Mas você consegue mapear de um bom temas, né, e informação para você conseguir fazer o que em seguida? Análise disso. Então, uma vez que você define o tipo de informação que você quer, né, se é uma circular, tudo, quais são os temas que eu, como gerente de continuidade de negócio, preciso procurar para achar uma lei, uma regulamentação que eu tenho que atuar.
Então, aqui, né, o próprio termo, continuidade de negócio, resiliência, recuperação de desastre, como o Wagner falou, são vários termos que, de uma certa forma, direta ou indireta, está ligado ao programa, à gestão de continuidade de negócio como um todo. Resposta a incidente. Então, você vai mapeando. Ou seja, o resumo desse slide é: saia da caixinha ali básica de Google, uma pergunta só, uma pesquisa. É um trabalho cansativo? É. Mas tudo isso vai te ajudar ao quê? Quanto mais informação você tem, respondendo a pergunta do nosso colega, vai te ajudar a alavancar informações e vai te ajudar a defender isso na alta direção da sua empresa. Ou seja, quanto mais informação você tem sobre as leis, regulamentações que você precisa atender, mais claro você vai ter o quê? Os impactos para o seu negócio caso você não atenda. Você vai ter isso mapeado. E o próximo slide é justamente um exemplo de como a gente realiza uma análise sobre a aplicabilidade dessa lei ou regulamentação. Então, uma vez que eu vou lá e mapeio, ok, eu tenho 3, 4, 5 leis, regulamentações aqui que aparece lá de uma forma direta ou indireta o termo continuidade de negócio. O que eu devo fazer? Né? Como que eu devo chegar, né, num material, num insumo necessário para levar isso para a alta gestão? Então, o exemplo que eu dou aqui é uma resolução que até não é de continuidade de negócio direto, é a resolução 4658 do Banco Central, atual 4893, tá? Para quem trabalha aí, já estou corrigindo, atual, tá? Que fala sobre a questão de segurança cibernética, a questão de uso de ambiente em nuvem, entra a questão de vendor risk management também, entre uma série de coisas. Mas, por exemplo, o que a gente faz? O ideal é você fazer esse tipo de pergunta que a gente colocou aqui, né? Para cada artigo, cada item, cada inciso, né? Mesmo que não se aplique, tá? Não tenha, é um artigo informativo somente, você põe lá NA, mas isso mostra que você, olha, eu li de ponta a ponta essa lei, essa resolução, essa normativa. E com base em cima de cada um dos artigos, você faz a pergunta: o que eu preciso fazer no âmbito de continuidade de negócio, no âmbito de segurança da informação, dependendo da sua área de atuação, né? No caso aqui, continuidade de negócio. O que eu preciso fazer no âmbito de continuidade de negócio para atender esse artigo aqui? No caso aqui, eu coloquei, né, o artigo 8 com item 4. Então, uma vez que eu sei o que eu preciso fazer, eu mapeio quem eu preciso envolver nesse processo. Então, incluir no relatório de testes o resultado dos cenários de cybersecurity. Cenários de teste de continuidade de negócio. Então, eu monto uma matriz RAF. Monta-se a matriz RAF falando o quê? Quem é o responsável por incluir essa informação dentro do relatório? É o cara de GCN, continuidade de negócio. Ah, mas quem é o accountable? O accountable é o CISO, porque isso aqui trata-se de uma resolução de segurança. Continuidade é uma parte. Ah, eu vou consultar quem? Eu consulto o departamento regulatório. Eu vou informar o órgão regulador sobre tal coisa. Então, fez a matriz RACE, a gente parte para o como. Então, aqui eu sei o que e quem eu preciso envolver. Agora, com base nisso, como que eu vou atender isso? Né? Através da inclusão de cenários no programa anual de testes, atualização do BIA e do Risk Assessment para contemplar os riscos de cybersecurity. Então, você vai mapeando, ou seja, estou respondendo perguntas. E, por fim, né, como o início de tudo aqui da nossa apresentação, a gente usou o termo, né, também, compliance, quais são as métricas que eu posso adotar para medir a eficácia em cima desse controle que eu estou aplicando? Ou seja, como que eu vou garantir o compliance desse processo todo que eu estou desenhando, dessa nova atividade, para cumprir com esse artigo, com esse item específico. Tá? Por que eu falo que o ideal realmente é entrar artigo por artigo? Eu vou dar um exemplo e até mesmo, de novo, respondendo a pergunta do nosso colega. LGPD.
LGPD é uma lei que pegou todo mundo e todo mundo precisa atender, certo? A LGPD tem questão de continuidade de negócio? Se for ler ela a ponto, tem. Porque ela fala que a empresa precisa disponibilizar um canal de comunicação junto ao o dono do dado, né, para questionar, né, fazer aquelas perguntas, né, os direitos do titular, e precisa estar disponível e você precisa responder num certo período. Se você não responder, você pode sofrer uma sanção. Então, se tiver uma falha nesse serviço, eu preciso ter meu plano de continuidade. Então, de uma forma indireta, está lá. Mas um exemplo legal aqui que eu falo sobre a LGPD é que quando você fala de sanção, multas e sanções da LGPD, como eu falei anteriormente, né, mostra para a alta gestão onde dói, né, qual o impacto, ou seja, no bolso. Né, isso pega a atenção de qualquer um. Quando você fala da LGPD, você fala do quê? Você fala, eu quero o Google. Pesquisa simples, de novo, Google. Qual que é a multa e sanção da LGPD? Segundo o artigo 52, 50 milhões de reais ou 2% do faturamento anual da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Isso é o que aparece em todas as pesquisas, tá? O artigo 52. Só que não aparece é que o artigo 52 ele é composto por vários itens e alguns incisos a mais. E ninguém olha para esse detalhe. Então, dando um exemplo prático, quando eu trabalhei na minha carreira num banco multinacional aqui no Brasil, pediram para mim fazer uma análise da LGPD. E todo mundo estava mencionando o quê? Os 50 milhões de reais. Só que para você chegar para uma alta gestão e falar, olha, você precisa investir 3 vezes o valor, 3, 4 vezes o valor da multa de 50 milhões de reais, ele fala assim, olha, sinceramente falando, qual que é o risco disso acontecer? E o risco, na época, era relativamente baixo. Né? Eles até falaram assim, não vou investir nisso, por quê? Porque o que é 50 milhões de reais para mim? Essa foi a resposta, né, que alguns colegas, inclusive de outros bancos, eu ouvi recebendo da alta gestão. O que é 50 milhões de reais para um banco de grande porte, os top bancos do Brasil? Sinceramente falando, nada. Então, eles assumem o risco. Só que se você ler o artigo 52 e o artigo 52, no item 10, fala de uma sanção adicional que ninguém prestava atenção na época, fala que, em caso de violação de dados, o banco de dados contendo esses dados que foram violados ou está sob investigação, podem ser paralisados, ou seja, não pode mexer em nenhuma transação nesse banco de dados por até 6 meses. E aí que você pega o gancho. Levando essa informação e com base no BIA do banco, no apetite de risco, nos riscos mapeados do banco, a gente identificou que alguns bancos de dados do banco, isso se repete para praticamente todos os bancos do Brasil, se você paralisasse o processamento dele por um período superior a 72 horas, que o MTPD do BIA tinha mapeado, ou seja, o Maximum Tolerable Period of Downtime, ou seja, né, para quem é novo aqui ainda no termo, o MTPD é aquele tempo que, mesmo recuperando o ambiente pós esse tempo, o meu impacto financeiro foi tão grande, o meu impacto profissional foi tão grande, que a minha operação não recupero mais. Eu fecho a empresa porque não recupero mais. O impacto já ultrapassou um nível mais que aceitável. Ultrapassou o limite da empresa. O MTPD desse banco de dados era de 72 horas. Então, se por um acaso tivesse um vazamento de dados ou algum incidente envolvendo a LGPD e o órgão regulador da LGPD viesse e paralisasse aquele banco de dados por mais de 72 horas para uma investigação, o banco fechava as portas. Consequentemente, 7 a 12 meses depois, o banco, de uma forma internacional, também era impactado, porque o Brasil tinha uma operação muito grande, comparado com o mundo. Então, só ressaltando aqui, né, realmente mostrando para vocês a importância de você ler item por item, fazer essas perguntas para cada item, mesmo que não se aplique, tá? É bom, porque até dá um pouco de paz, né, para você ali, olha, eu passei por tudo, analisei tudo certinho, não deixei nada passar, realmente não se aplica, faz uma, faz 2 vezes. Isso tudo vai te dar o quê? Os insumos necessários para que você leve para a alta gestão o real impacto em cima de uma lei, legislação, aí que seja, de não cumprimento disso. Então, fica a dica aí para todo mundo.
Gente, do meu lado aqui é isso. Wagner, você tem mais uma colocação antes da gente... Você também, Cleiton, antes da gente entrar na parte de perguntas? Acho relevante, né? A gente já comentou aí a pergunta que foi enviada pelo participante, né? Mas eu acho importante essa visão que a gente acaba compartilhando aqui com relação a diversos tipos de negócio e tamanhos de negócio, né? A gente tem de tudo, né? Dentro do grupo de GCN Brasil e dentro do capítulo BCI e outras audiências aí, a gente, poxa, tem de várias verticais de negócio, né? Tamanhos de empresa, né? E certamente foi exposto aí, deu um norte aí para alguém que fala, puxa, não sei nem por onde eu começo. Já deu um norte, já sabe como começar, né? Pô, já não tem aquela persona ali responsável por relações institucionais ou o próprio jurídico dentro da área, né? Ou dentro da companhia. Tem algumas formas caseiras, vamos dizer, de procurar. Tem ferramentas disponíveis no mercado também que podem ser utilizadas. Consultorias várias aí, né? Inclusive ex-funcionários de reguladores, volta e meia, instituem umas consultorias e podem ajudar bastante, porque o know-how é muito grande. Isso que o Dani falou é importantíssimo, né? Eu já passei por uma situação parecida de pegar regulamentações e destrinchar item a item, definir responsabilidades, definir o escopo, sempre trabalhar com o pior cenário, porque volta e meia a gente, né, poxa, não, mas isso aqui, eu acho que não vai acontecer, ou historicamente não aconteceu, né? Aquele probabilidade versus impacto. Não gosto muito do termo probabilidade, né? Porque a pessoa nunca aconteceu, então a probabilidade é que nunca aconteça. Não, ao contrário, se nunca aconteceu até agora, talvez a maior probabilidade seja que aconteça a partir de agora com regulamentação, enfim. Vamos trabalhar como se tivesse esse risco efetivo de acontecer, né? Para pegar efetivamente o pior cenário, né? E preparado para isso. Acho que é importante que a gente avalie, né? E conheça as metodologias, técnicas, não só não só falando de regulamentação, mas as técnicas todas de análise de impacto dos negócios, análise de riscos, que às vezes é colocada de lado, tem a sua finalidade, tem o seu porquê e é complementar, né? E conheçam outras práticas aí, como propõe o Guia de Melhores Práticas do BCI, para estar preparado para os cenários diversos aí que volta e meia acontecem, né, Wagner? Esse tem Eu alguma queria coisa a mais? acrescentar também nessa colocação do Cleiton, né, com relação à probabilidade. Eu que já trabalhei com o segmento de geração e distribuição de energia elétrica, né, na parte de geração, a, a, a análise do risco ela é feita considerando cheias milenares. Né? Então, quando você fala, não, aconteceu hoje, não. Ou seja, eu estou um dia mais próximo da próxima ocorrência. Né? Que, na verdade, isso não é tratado se acontecer. Né? Hoje nós estamos mudando quando acontecer, quando ocorrer. Né? Eu também queria deixar uma pequena mensagem para os nossos amigos aí participantes, né? Que às vezes alguns colegas nossos acabam falando: oh, como é que você manda para mim aí uma cópia dessa análise que você fez da 4819, da Lei 9.000 e não sei quanto. Olha, pessoal, isso é particular de cada organização, sabe por quê? Porque, como o Daniel colocou, é onde dói, é onde a estrutura já foi preparada. Então, eu posso não considerar ou considerar um artigo atendido ou já superado e a sua organização não está preparada. Então, estaria dando para você uma ferramenta que você não poderia utilizar. Então, é mais fácil nós passarmos para vocês como vocês podem se adequar, atender, né, responder, né,
Às vezes, eu posso dar como se fosse um exemplo aqui, ó, nós levamos em consideração cheias milenares, né? É o caso aí da flexibilidade, ou no caso do bloqueio do banco de dados, isso é verdadeiro, está na lei, né? Então, nós podemos contribuir com exemplos, mas é um pouco mais difícil de entregarmos alguma coisa pronta, porque ele é muito particular. O programa de continuidade de negócios ele não é um produto de prateleira. Exato. Chega lá e fala assim, me dá aí uma É. receita de pão. Né? A continuidade de negócio, infelizmente, não é isso. Ele é de acordo com cada organização. É isso que eu queria Produto, acrescentar. serviço, tipo de organização, tamanho da organização, são diversas variáveis aí que, né, como você falou, não dá para utilizar um tipo de instrução ou tipo de ação ali, ou de ferramenta, volta e meia, porque não comporta, ou é muito complexo, é muito simples para o tamanho da organização, então é caso a caso, precisa ter apoio de profissionais conhecedores do assunto, experientes aí. Vamos ver as perguntas? Se Vamos. tem mais aqui. Acho que já foram as perguntas respondidas no final das contas, tá? Se tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar, mas deixa eu ver aqui mais. Foi o pessoal agradecendo as explicações aí do pessoal, né? Gostando do conteúdo. O que mais? Pessoal, aproveita agora que é a reta final aí. Se tiver alguma pergunta, entra em contato, manda mensagem aí no chat, manda mensagem nas perguntas, que a gente aproveita os minutos finais para responder. Tá? Como o Wagner falou, né, Cleiton, a ideia aqui realmente é passar para todo mundo como vocês podem fazer isso por conta própria, né? Porque realmente, né, ele falou, planos de continuidade, programas de continuidade de negócio. É igual para todo mundo? Não, não é. E não é só nesse âmbito, né? Programas de segurança, o pessoal também acha que programa de segurança é produto de prateleira. Vai lá na Calunga, né? Do lado do antivírus está lá, programa de gestão de crise, gestão de continuidade de negócio, vai lá, dá install, next finish e está tudo bem. Cada Põe organização um tem. firewall. Instala um firewall, né? Pronto, está resolvido, né? Lá no firewall, ok, como? Para quê? Qual a regra que eu vou aplicar do firewall, né? Qual é a regra que eu vou aplicar em cima de desenvolver o meu plano de continuidade de negócio? Qual é a estratégia da empresa? Qual o meu apetite de risco? Onde eu vou investir? O plano de continuidade de negócio, ele fala, o termo negócio, ele está atrelado ao negócio. O BIA, Business Impact Analysis, né? Análise de impacto de negócio. Ah, mas Daniel, o negócio do banco A é o mesmo negócio do banco B? Não, não é. Apesar deles serem dois bancos, apesar de duas empresas serem, por exemplo, varejistas, que estão na mesma, podem estar na mesma região, podem estar vendendo o mesmo tipo de material, de artigo, a missão, o objetivo do negócio pode ser outro. Ah, mas os bancos são regulamentados, tem um Bacen, tem um Banco Central. Vai por mim. O negócio vamos pegar aqui, o Banco do Brasil é muito diferente de um Nubank, que é um banco mais digital. Os dois são regulados pelo governo federal, pelo Bacen, eles fazem parte da Febraban, que estão em discussões. Isso significa que eu vou aplicar um programa de continuidade de negócio para o Nubank, do mesmo jeito que eu vou aplicar para o Banco do Brasil, mesmo se eu estiver atuando em cima de um compliance, em cima de uma lei específica ou uma resolução específica? Não. Então, como eu falei, aquelas perguntas que a gente faz na hora, né, de analisar artigo por artigo, você faz essas perguntas também com base no quê? No negócio da empresa. Você põe a sua experiência como gestor de continuidade de negócio, você põe a sua experiência de colegas, até você leva isso em consideração. Mas se não estiver atrelado ao negócio, não vai funcionar. Simples assim. Perfeito.
Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Entraram aí só elogios, agradeço a oportunidade, excelente troca de experiências, muito enriquecedor. Parabéns pela fantástica apresentação. Se me permitirem aqui, a gente cita o nome, né? Avise aqui, posso falar quem está compartilhando aqui, participando, interagindo, a gente informa. De repente ali a pessoa não está interessada, né? A gente é melhor não comentar direto, mas me dá um ok aqui, pode comentar que a gente fala, tá? Mas tem alguns parabéns aí pela iniciativa. Agradecemos a todos aí pela participação, pelas perguntas. Eu espero que tenha sido, e eu tenho certeza que foi, esclarecedor em algum aspecto. E assim, o webinar, como foi repetido e repetido, né, desde o disclaimer, todos os slides ali estava escrito não exaustivo, é uma isca, né? Os webinars são uma isca. O pessoal morder e buscar mais conhecimento, buscar saber mais a respeito do tema, né? E a gente precisa de pessoas e profissionais interessados, engajados no assunto para trazer mais e mais informações e a gente trocar essas figurinhas, ter a oportunidade de fazer novos benchmarks, né, e trocar essas figurinhas aqui, especialmente para o mercado brasileiro, que apesar de ter alguma regulamentação, como foi mostrado aí, ainda não é tão maduro quanto outros mercados, né? Se algum dos participantes, aí, os apresentadores, trabalharem em empresas globais ou multinacionais, sabe que em outros lugares, além de ter regulamentação, tem uma seriedade levada muito, né? O assunto é levado muito a sério, né? E não, independente da vertical, volta e meia são pequenos negócios que têm planos, né, desde resposta a emergências, resposta a crises de diversos tipos de cenários, planos de continuidade, as suas redundâncias, os planos alternativos para fornecedores, internamente. Então, é muito importante que a gente se entenda. No Brasil, a gente é reativo, né? Dia 24 de novembro, 23 de novembro, a gente vai lá para o shopping lotado comprar os presentes de Natal. Na Black Friday, talvez, a gente vai fazer isso também, fazer aquela correria, entupir todos os websites aí. E a gente só vai olhar para o plano de continuidade de negócio quando acontecer o problema, né? Não é plano, é execução de continuidade de negócio, né? Não existe um plano, é um fazejamento, né? Então, a gente traz esse pouco de conhecimento, de melhores práticas, para envolver cada vez mais, para a gente estar preparado, né? Para quando acontecer, não é se acontecer, né, Wagner? Quando acontecer. O E dar Cleiton, Exato. resposta efetiva aí às companhias. o Cleiton, Eu só queria dar Pode falar, Daniel. Eu acho que você vai falar do mesmo assunto que eu lembrei aqui agora, que ó. Não, é só deixar uma última mensagem aqui pro pessoal do meu lado, tá? Pessoal, como o Cleiton comentou, né? O Brasil ainda está um pouco atrás, né, em relação a leis e regulamentações em vários temas, mas a tendência é esse tema só crescer, tá? Então, olhem para isso, se atentem com isso, fiquem de olho no mercado, fiquem de olho nas leis que surgem, tá? Em relação à continuidade de negócio. E até um ponto que eu queria deixar só aqui, uma dica, vai ter casos onde você vai se deparar com uma lei ou uma regulamentação que quando você for fazer aquelas perguntas, né, o que, quem, como e as métricas, né, a lei em si, a regulamentação, ela não é clara, ela está muito crua ainda. Por exemplo, a LGPD V1, vamos dizer assim, né? Aconteceu isso. Muita gente ficava na dúvida, principalmente quem é o dono disso? É segurança ou é jurídico? Né? Até hoje eu acho que algumas empresas têm essa dificuldade. O que você pode fazer, né, para tentar minimizar o gap na hora de fazer essas análises? Como eu falei, muitas dessas leis não se criaram do nada. Elas são cópias ou se basearam em cima de outras leis, né, de outros países. Geralmente focado ou nos Estados Unidos ou Europa em geral. Tá? Então, o que você pode fazer? No caso, por exemplo, da LGPD, quando eu fui fazer uma análise lá atrás da LGPD e eu vi que tinha esses gaps, eu olhei para quê? Para a GDPR. Por quê? A LGPD se baseou na GDPR.
Então, mesmo a LGPD sendo, na época, um pouco mais vaga, né, em relação a alguns termos, a gente foi olhar, ok, mas a GDPR já está em vigor, já está funcionando, já tem experiência. Ou seja, eu estou olhando para a experiência dos nossos amigos de fora, o pessoal lá fora, já estão atuando nisso. Então, quando vocês depararem nisso, verifica. Pô, eu tenho aqui a Política Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica. Pô, tá muito vago aqui, cara. Onde vai? Pô, pega dos Estados Unidos para dar uma olhada, pega da Inglaterra. Você vai ver que a do Brasil é uma versão light deles. E você pode usar isso como eu não diria um eliminador de gaps, mas ele vai diminuir bastante o gap aí na análise. Eu só queria lembrar aqui rapidinho, né, que, como o Clayton falou, o objetivo desses eventos que nós realizamos é de passar algumas experiências e dicas. Eu queria aqui só dar Nós temos um próximo evento, né? Exato. Então, Próximo evento, então, mês que vem, a gente não tem data definida ainda, mas vai ter sobre cadeia de suprimentos, supply chain, né, e riscos e continuidade de negócio relacionado a esse assunto. Então, vai ser um assunto bacana também, vai ser apresentado por esse que vos fala, com apoio certamente de outros membros do capítulo aí. Vou deixar a moderação pela primeira vez, né? Você painelista efetivo. Espero compartilhar um pouquinho das práticas aí, do conhecimento que a gente obteve nesses poucos anos de trabalho. Tá? Aproveitando, eu gostaria de fazer um pedido para todos aí que estão participando. A gente está numa cruzada para ter o material do Instituto de Continuidade de Negócios, do BCI, traduzido para português. Né? A gente acha que é muito importante, né? É a sexta língua mais falada no mundo. A gente levou, eu pessoalmente fui para o Reino Unido em agosto e participei da conferência de líderes, né? Antes do Daniel assumir, próxima vez ele que vai viajar, mas a gente levou essa preocupação e essa solicitação para os líderes do BCI, e tem prioridades diversas, tem projetos diversos, né? A criatividade sempre é imensa, a necessidade é imensa, mas os recursos são limitados. Então a gente pede encarecidamente para as pessoas aqui que estão nessa audiência e que conheçam pessoas que possam vir ajudar, que entrem em contato. Poxa, estou interessado em participar dessa tradução, né? Ou investir nessa tradução para que seja disponibilizado material em língua portuguesa, né? A gente pode fazer parcerias ou propor parcerias aí com o BCI, inclusive para capacitação e treinamento. Não temos aí muitas empresas que tem um processo todo de instrutores homologados, né, e certificados, mas existe uma grande oportunidade, eu vejo, de construção de treinamentos, até EAD mesmo, né, online, ou pessoais, mesmo com apresentadores de forma remota do material do BCI, para treinamento e certificação profissionais. Então, eu peço encarecidamente aí que os profissionais interessados, poxa, é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade para o mercado brasileiro, não só brasileiro, mas para todos os países de língua portuguesa. De repente, a gente abre um nicho bacana e começa a trabalhar em outras frentes aí, tá? Então, entre em contato com a gente, quem está lá no grupo de GCN. Se não, tem os nossos contatos aí, o Dani apresentando o slide final, os nossos perfis aí no LinkedIn. Peço encarecidamente, entre em contato, que a gente vai certamente te ajudar e ajudar o mercado brasileiro a aumentar essa maturidade relacionada à continuidade de negócio. Últimas palavras, Dani, Wagner. De novo aqui agradecer todo mundo, tá? Agradecer você, Cleiton, aí por moderar esse webinar, o Wagner aí pelos inputs dele, sempre bem-vindo, e ao pessoal, né, que teve a paciência aí de aguentar a gente falar aí por 1h30 sobre esse tema. Espero que tenha ajudado vocês. De novo aqui o contato nosso, tá?
para qualquer dúvida também. Tem o grupo de GCN, podem entrar em contato aqui com a gente. Quem não está nesse grupo do WhatsApp GCN, entra aqui em contato com a gente pelo LinkedIn mesmo e fala, quero entrar, faz os contatos, a gente inclui vocês. E fiquem à vontade também, né, no grupo lá de passarem o feedback. E até mesmo, pessoal, para 2023, a gente já está planejando aqui o roteiro, né, vamos dizer assim, de webinars e palestras para 2023, mas se tiver aquele tema muito específico, que nem esse, por exemplo, esse aqui não estava no roteiro oficial de 2022, mas pela demanda, né, do grupo, a gente acabou fazendo. Se tiver algum tema específico que todo mundo queira que a gente aborde, né, relacionado, lógico, à continuidade de negócio, conta com a gente aí, a gente faz o possível. Obrigado. Wagner? Eu agradeço a todos os presentes pelas perguntas que a nós foram endereçadas, né? Pelo interesse pelo assunto, né? Agradeço bastante, agradeço o Cleiton pela moderação, pelo apoio, pela sua participação durante o tema, né? A sua contribuição durante o tema. E também ao Daniel pelas suas colocações, eu acho que foi muito importante, né, a partilhar um pouco dessa experiência e levar aos participantes essa experiência acumulada ao longo desses 20 anos. Né? Realmente, nós, ao longo desse tempo, nós acumulamos bastante, sofremos bastante, né? Choramos bastante, mas nós conseguimos superar. E nos coloco à disposição de todos os participantes para qualquer dúvida ou qualquer outra coisa que vocês desejam nos consultar. E um abraço a todos e até o próximo evento. Estejam participando, que o assunto é muito legal, viu? Beleza, obrigado, Wagner. Sempre falo para meus filhos aqui, a gente aprendeu pelo amor e pela dor, né? A gente aprendeu pela dor, pela experiência. De repente, agora, por amor aos nossos queridos amigos profissionais aí do mercado, a gente está disponibilizando essas dicas aí. Agradeço a participação de todos. Desculpa, mas quando eu fiz a certificação, só existiam 5 profissionais no Brasil. Olha só. Um dos pioneiros aí, Wagner. O capítulo tem os caras aí que são, somada a idade de trabalho com continuidade de negócio, tem uns 1.200 anos, tá? Esses 5 ou 6 ali. Eu acho que eu sou o mais moderno aí, mais novo do grupo, né? Mas, novamente, agradeço a participação de todos vocês, a audiência, novamente, muito obrigado pela participação e espero ver vocês no próximo webinar, nosso próximo evento, no mês que vem. Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.